Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Hoje a nossa casa está cheia. Que bênção, né? Hoje nós temos a palestra do irmão do coração, né? Que é o Luciano Andrés Bardellini, da cidade de Araxá, Minas Gerais, né? Ele veio aqui trazer o seu conhecimento para a gente poder aprender um pouquinho mais com ele, tá? E nós convidamos o Val para fazer a prece inicial. Olá, que é o tempo de espirituais que nos atingem no trabalho, na noite abençoada, na vida de todos nós, um auxílio que podemos levar para a nossa vida toda, essa aprendizado, essa bênção que nos envolve nessa noite. Os amigos espirituais, que talvez terminam todos que vieram em busca auxílio do Pai, do aprendizado, pelos atos úteis para as nossas vidas. Que o Benfeitor nos fortaleça nessa busca da bênção de Deus. Envolva o nosso valor da noite, para que ele tenha a palavra fácil, o ensinamento tão valoroso para todos nós, que é o ensinamento da lei de Deus. Todos nós vamos estar receptivos e envolvidos nesse aprendizado. Se nos fortaleça e nos ilumine, para que possamos sair daqui mais fortalecidos e amparados na tua luz. Ajuda todos nós nessa bênção divina. André, Luciano, né? Luciano, André, Luciano. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estão, né? Para a gente levar os pensamentos ao nosso Senhor Jesus e as espiritualidades amigas, que ela nos oriente, mostre os caminhos que devemos seguir. Sabemos que estamos passando por situações adversas e somente com o apoio do Senhor Jesus é que podemos vencer essas dificuldades. A minha vinda a Votuporanga hoje, ela tinha o intuito de estar presente, sentada onde vocês estão, mas me foi designado, e eu aceitei o convite, né, a gente fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, O Companheiro. Não devias tu, igualmente, ter a compaixão do teu companheiro, como eu também tive a misericórdia de ti? Essa reflexão, ela nos mostra o seguinte, é uma passagem onde o rei deu a absolvição àquele servo, e aquele servo, mesmo servo que teve a bênção, ele não deu ao seu companheiro. Ele teve a oportunidade, né, de se tornar uma pessoa melhor, né, de deixar aquela dívida para trás, e não aconteceu. E ele não fez isso. Então é importante nós nos colocarmos nessa posição. Será que aquele indivíduo que às vezes está devendo para nós, não somente valores, será que a gente não precisa perdoar? E o interessante de tudo isso é que quando eu fiz a leitura, e eu venho passando por algumas situações na minha empresa,
E eu fiz essa reflexão. Será que eu não preciso perdoar aquelas pessoas que por algum motivo deixou de me pagar? Será? E aí fez a gente ficar pensando e batendo na tecla. Então, acho que o perdão, em alguns momentos, é necessário. A gente perdoa, vira a página e a vida continua. Né? Então, precisamos rever essas situações. Tá? Ter compaixão. Né? Esse sentimento de compaixão, de empatia, a gente se coloca no sofrimento da outra pessoa. Né? E aí você começa a entender e a refletir. Em qualquer parte, não pôde um homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Aqui, né, o que ele quer dizer? Aperfeiçoar a ação coletiva no universal, como um todo. Né? O que a gente precisa fazer para a gente perdoar, mudar e transcender? O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. A cooperação permite a construção da comunidade, resilientes e da evolução do sistema. A família humana e todos os seres são vistos como irmãos, unidos sob um único Pai. Essa citação a gente consegue trazer para os nossos dia a dia o cooperativismo. Quanto mais nos unimos, o sistema de cooperativa ele veio para o Brasil na década de 50 com os europeus. E eles fizeram esse sistema crescer e desenvolver, principalmente no estado do Paraná. Então, que é a unificação de você juntar com o próximo e para a gente conseguir esse crescimento. Nós temos uma cooperativa aqui na cidade, às vezes a gente passa perto dela e não dá um entendimento. O que aquilo significa? Aquilo significa que lá no passado, algumas pessoas se reuniram, se juntaram e se uniram para crescer em prol da necessidade que a cidade precisava. Entendeu? Mostrando para nós que esse cooperativismo cada vez mais será importante. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Ou seja, nos lugares mais simples, nas condições mais desafiadoras, você encontrará alguém disposto a compartilhar o trabalho e a luta desse fardo. Mostrando mais uma vez a solidariedade. O cooperativismo, ele traz a solidariedade, que é um ajudar o outro. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada ideal. Diante de um companheiro difícil, a recomendação é ter compaixão, ensinar e elevar, pois todos nós somos irmãos de um programa divino. Tem alguém aqui que nunca teve uma pessoa próxima dele de difícil convivência? Sempre a gente tem um. O que a gente tem que levar em consideração? Qual que é o ensinamento? Aquela pessoa que é de difícil, ela está justamente ali para ensinar a nós. Eu peço tranquilidade, pode ter certeza que não vai vir tranquilidade. Vai vir dificuldade. E essas pessoas, elas estão na nossa vida justamente para a gente crescer e desenvolver. Item 5. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família, que se compõe de irmãos. Todos os seres humanos
são parte de uma comunidade unida pelo amor e pela fé. João, item 1 até o item 12, o texto ele afirma que todos aqueles que receberam e creem no seu nome têm o poder de se tornarem filhos de Deus, entrando para essa família de fé. No item 6, se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Mais uma vez aqui. É um conselho profundo sobre como lidar com pessoas difíceis, dentro e fora de casa. Mais uma vez colocando nós nessa situação de que nada é por acaso. Semana passada, eu trabalho com agricultura e eu fiz uma visita numa fazenda. E nós estamos passando por uma situação lá muito complicada de falta de chuva. E muito sério. Segunda-feira tinha uma previsão de chuva. E eu mandei uma foto para o amigo, falando assim, acompanha a chuva aí, como é que vai ser? Terça-feira ele não respondeu. Na quarta eu perguntei, como é que foi? Não sobrou nada. A chuva veio. Junto com a chuva veio o vento. Todos os barracões da fazenda não sobrou um em pé. Um único. Se não sobrou barracão, imagina o que era soja. Não sobrou soja. As áreas são extensas. Mas aí vem aquela desolação. Aquele momento que você fica perguntando, tem que ser comigo? Tem. Todas as dificuldades, elas devem ser consideradas como aprendizado. Nada é por acaso. As pessoas difíceis, também. Eu tenho um filho meu filho mais velho, 25 anos. E ele estava numa rotatividade de emprego, era interessante. Cada 2 meses ele estava no emprego. Só que ele tinha uma facilidade muito fácil de arrumar emprego. Eu virei para ele e falei assim, qual que é o problema desse pinga-pinga? Pai, eu não estou dando conta do fulano de tal. E cara, você está trabalhando na maior empresa do Brasil, naquilo que é o seu sonho. Todo mundo queria estar naquele lugar. Ele ficou 1 mês na XP. Falei para ele, você acha que é certo? Mudar de trabalho vai resolver o problema? Essa situação aqui, ó. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Ele está mostrando para nós que essas pessoas não vêm por acaso. Nada é por acaso. Aí depois que eu conversei muito com ele, falei assim, Luan, você precisa aceitar que as pessoas não é igual a você. As pessoas não pensam como você. E se você quer crescer dentro de uma empresa, você tem que ter paciência. Porque não vai dar certo. Você não vai achar todo mundo pensando igual a você. Aí depois disso ele ficou uns 6 meses parado, pensando na morte da bezerra, que eu brinco com ele. Aí logo em seguida ele arrumou um emprego e estava trabalhando. Eu falei, e agora, vai? Por quê? Porque uma hora foi o japonês, a outra hora era o carioca. Uma hora é o japonês, outra é o carioca, qual que é o próximo? Você acha que essas pessoas, elas entraram na sua vida por acaso? Não é por acaso. Não é. Então essas adversidades, esses pensamentos diferentes, é justamente para a gente aprender e crescer. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Seja um amigo que ajuda todos a se aproximar de Jesus. Tenha compaixão e misericórdia. Mantenha os laços de fraternidade, amizade que Jesus sempre pregou. Mostrando para nós aqui, a gente vai deparar com pessoas que não acreditam em Jesus. Eu tive essa possibilidade de conviver com uma pessoa e ele não acreditava. E nada mudava a vida dele. Até que um belo dia, ele começou a treinar bicicleta, corrida, natação.
Um detalhe. Primeiro, que ele não sabia pedalar. Segundo, que ele não sabia nadar. Então, ele aprendeu a pedalar e aprendeu a nadar. Só que ele não acreditava em Jesus. E ele virou um triatleta. Um monstro de forte. Aí um belo dia ele foi participar de uma prova no Brasil. Aí ele ligou para a mãe dele. Mãe, eu vou participar da prova. A mãe falou assim, fica com Deus, tudo vai dar certo. Resposta dele, não existe Deus. Faltava menos de 100 metros para ele terminar a prova. A garrafinha da bicicleta caiu, entrou no raio da bicicleta, arremessou ele de costa, lambeu as costas dele, não sobrou um pedaço de carne. Não é um momento para a gente refletir? Aqueles que não acreditam, então todas as vezes que a gente tinha a oportunidade de estar com ele, a gente fazia questão de falar de Jesus. E eu tive a oportunidade nessa época de estar com ele no final do ano. Eu falei, Jesus foi lá e derrubou a garrafinha. Ele começou a rir. Eu falei, mas foi. Ele foi lá e mostrou, eu estou aqui. Mas se a gente parar para pensar, mas Jesus é tão mal assim? Não. Ele não fez por maldade. Tanto é que ele não morreu. Mas ele mostrou, eu estou aqui. Acredite ou não. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Diante dessas tarefas difíceis, aconselha-se a lembrar da ajuda divina, da misericórdia de Cristo. E sobre as sombras? Foque na positividade. O que ele quer dizer? Nós estaremos sempre passando por algum momento, e naquele momento de dificuldade, que a gente eleve o pensamento, a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, ao Senhor Jesus. E essas dificuldades trará para nós ensinamentos. E aquilo é o sinal que vai passar. É uma questão de aceitação, né? E o que a gente precisa é acreditar que aquilo ali passa e passa logo. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Enxergar todas as pessoas, mesmo aquelas com quem se tem divergências, como um instrumento de crescimento. Mais uma vez, mostrando para nós, né, essas pessoas que estão na nossa vida, que passam por algum momento, que nos traz algumas dificuldades, é o momento da gente ensinar, ter paciência, ter amor por ela, não desejar mal. A gente sabe que não é, eu sei que não é fácil. Eu falo assim, falar é muito fácil, fazer é difícil, né? Porque no momento da raiva, as pessoas saem fora de si. Por isso que é sempre importante, em um momento de raiva, para, pensa e não age. Nós vemos várias situações dessas no trânsito. As pessoas param, brigam um com o outro, um desce, vai lá e executa. Se ele tivesse parado e pensado, ele bateu no meu carro, deixa ele embora. Ele bateu na minha bicicleta, aqui me fechou, eu caí, deixa ele embora. Deixa ele embora. Né? E isso aí também é uma situação que aconteceu comigo lá 30 anos atrás. Eu lembro, tinha acabado de chegar da faculdade, cheguei na loja do meu pai, saí com a minha irmã para me levar para casa, a gente estava parado num parque, na hora que a gente foi sair, veio uma caminhonete e fechou. Pedi desculpa 1, 2, 3, 5, 10 vezes, ele começou a me xingar. Na hora que ele começou a me xingar, eu fui tirar o capacete. Na hora que eu tirei o capacete, ele rebateu o banco e tirou uma arma. 40, 50 segundos, chegou meu pai. O que é isso que está acontecendo aqui?
O cara não sabia quem eu era. Meu pai era cliente dele. Ele tinha uma fábrica de móveis. Ele não sabia onde enfiar a cara. Por quê? Por questão do trânsito. Situação besta. Na hora que eu pedi desculpa 1, 2, 3, eu vi que ele não tinha jeito, eu tinha que ter ido embora. Mas naquela época, eu tinha consciência que eu tenho hoje? Não. Fica a lição. Fica o aprendizado. Né? E a gente sempre, eu falo, sempre vai ser colocado nessas situações. No dia a dia. E na maioria das vezes a pessoa perde a cabeça. E aí acontece que a gente não gostaria que acontecesse. Finalizando, há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te uma nova ocasião de santificar e de aprender. Reagir com raiva não resolve. Não resolve. Por isso que é sempre importante, naquele momento que a gente está passando por uma situação difícil, né? Vem a raiva, para, pensa, eleva o seu pensamento ao Senhor Jesus, pede orientação para Ele, pede orientação, Ele vai te mostrar o melhor caminho a seguir, para a gente não fazer bobeira, porque infelizmente a gente está vendo isso todos os dias, essas postagens que chegam negativas. Uma coisa que eu sempre falo, ficar assistindo reportagem ruim te traz alguma informação, alguma coisa boa? Não. Não. Por que a gente vai ficar buscando aquilo? Ocupa o nosso tempo em coisas boas. Uma leitura positiva, um pensamento positivo, né? Ajudar o próximo. Às vezes tem uma pessoa, assim, um vizinho seu que está ali passando por uma dificuldade, a única coisa que ele precisa é do seu ouvido. Dê o ouvido para ele. Seja o psicólogo que ele precisa naquele momento. Né? E aquilo ali vai acalmar o coração dele. Né? E essas pessoas, quando a gente se aproxima delas, elas também acalmam os nossos corações. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo convite, né? E muito obrigado. Pessoal, vamos acelerar.